Guto Peixoto faz pronunciamento forte. Deixa o teu like e te inscreve. Perguntas, fazer uma coisa que eu não gostaria de fazer, tá? Eu juro para vocês que não era essa a minha intenção, tá? Nós temos trabalhado muito nos últimos dias, né? Para montar um time competitivo, para poder agraciar a competição com jogos de qualidade, né? Com atletas de qualidade. Isso valoriza, né, o nosso estado, né? Nossos jogos são consumidos por todo o Brasil. E, infelizmente, o que eu vi na semana passada aconteceu hoje aqui, que foi um condicionamento absurdo de um dos nossos adversários do campeonato, que passou falando disso o tempo todo. Então, eu não gostaria de fazer isso, porque não é, eu acho que isso ficou para o passado do futebol, não era para nós estar tratando desse tipo de tema, mas hoje ficou evidente pela composição, pela escolha do árbitro e pela composição do VAR, que houve, sim, o condicionamento funcionou. Tá? Então eu queria, primeiro até perguntar para vocês, né? Eu acho que todo mundo viu o lance da expulsão do João Lucas. O João Lucas recebeu uma falta. Ele recebeu uma carga faltosa evidente. E eu, ao final do jogo, fui perguntar para o árbitro o que ele tinha visto naquele lance. Ele falou que as pessoas, quando caem, sofrem um movimento brusco e caem, elas não levantam as mãos para proteger o rosto. Mas, vem cá, vamos fazer aqui um ensaio, todos nós aqui, vamos tentar nos derrubar, um derrubar o outro, vamos ver se vocês não vão proteger o rosto. A primeira coisa que a gente protege é o vai. E foi um movimento que ele fez, totalmente involuntário. E ele, um lance que não era nem para amarelo, ele acabou sendo expulso, ocasionando uma série de problemas para nós revisarmos no jogo. E fica aqui um elogio para os nossos meninos que entraram em campo e honraram a camisa do Grêmio, lutaram o tempo todo com um a menos. Né, um time cascudo, o time do Ipiranga é um bom time de futebol, né, tanto que está bem posicionado, né, ele quase classificou. Né, parabéns para o Ipiranga, né, acho que é um clube do nosso estado que tem se desenvolvido, tem mostrado evolução. Mas, cara, nós não podemos estar quietos. Lamentavelmente, nós achamos que poderíamos, em 2025, passar por cima desse tipo de tema, mas não dá mais. Tá? Então a gente vai também começar a falar. Era isso, obrigado. Guto, você falou agora de um condicionamento, né, que feito pelo Inter teve efeito no jogo de hoje. O que o Grêmio pode fazer? Você falou agora em começar a falar, né? O que seria? O Grêmio tenta fazer de alguma forma uma resposta a isso? Vai buscar alguma coisa oficial, alguma manifestação, reclamação, enfim, junto à federação também, comissão de arbitragem? Eu acho que a forma com que foi comentado isso num jogo, acho que foi em Ijuí, agora recentemente, e não houve nada, não houve nenhuma punição, quer dizer, pode falar então. Então eu posso falar também, da mesma forma, né? Eu não sou ex-jogador, mas eu também posso falar então. Olha o problema, qual é a diferença? Então, cara, quando isso acontece, isso é permitido. É que nem no jogo de futebol, se o juiz começa a deixar ser permissivo durante o jogo, o que acontece no final do jogo? Vira guerra, vira batalha campal. Então, a gente quer justiça dentro do campo, tá? E no VAR, que é importante, porque o VAR tem que chamar quando é importante, relevante. Por exemplo, Inter e Avenida, casualmente esse mesmo árbitro de hoje. Vocês viram, Juventude e Avenida, vocês viram o tempo que foi marcado para o Juventude naquele jogo? O jogo estava encrunhado, era final do jogo e provavelmente ia terminar daquele jeito que estava. Cara, um pênalti totalmente inexistente. Onde é que estava o VAR, onde é que estava o árbitro, qual foi a conversa entre eles, entendeu? Então eu falo da mesma forma que foi falado em Juiz, espero que não seja punido também. Guto, a gente tem visto, né, o Grêmio se manifestou nas redes sociais, não vocês do departamento de futebol, né, mas outros dirigentes. O Inter respondeu, reclamou, a gente tem visto isso dos dois lados. O Grêmio pretende fazer algo a mais, vai ficar nessa discussão, digamos assim, entre os dois clubes, e como resolver isso para que de fato o campeonato seja justo, não tenha favorecimento nem para o Grêmio nem para o Inter? Eu tenho uma sugestão. Se o objetivo do nosso adversário for o mesmo nosso, se for o mesmo nosso, tá deixando isso bem claro, se for o mesmo nosso, ele não vai se opor que a arbitragem e o VAR sejam de fora do estado do Rio Grande do Sul. Guto, boa noite. A principal irritação do Grêmio nesse momento tem a ver com a manifestação do D'Alessandro no meio da semana? É isso que está incomodando muito o Grêmio neste momento, ou tem algum outro dirigente do Internacional que
também faz você vir se manifestar nos microfones. Não, eu não tenho nada contra nenhum dirigente do Internacional ou de nenhum outro clube, tá? O que eu quero é justiça nesse campeonato. O que a gente viu até agora, na primeira fase, foram pelo menos 5 lances capitais cujo VAR atuou em favor do Internacional. Eu não estou dizendo que o VAR roubou o VAR, mas atuou em favor do Internacional. E eu tenho 3 lances capitais que foram contra. E quem está tentando condicionar a arbitragem não é o Grêmio, é o Internacional. Tem alguma coisa errada. Esse é o ponto. Guto, você fala em união para ter arbitragem de fora a partir de agora no Campeonato Gaúcho. O presidente da Federação, Luciano Roxmann, já disse que mesmo que houvesse esse pedido, ele não traria arbitragem de fora. Citou, por exemplo, que o Daronco vai apitar a semifinal do Campeonato Brasileiro. Você acha que isso pode ser revertido? O meu ponto é o seguinte: como é que ele vai montar o VAR se a cada entrevista do lado de lá, 2 ou 3 nomes são eliminados? Aí eu vou começar do lado de cá, eliminar 2 ou 3 nomes, não vai ter VAR. Não vai ter VAR. Porque então nós não vamos ficar calados também. Hoje, por exemplo, um dos componentes do VAR é o Francisco Neto. Vocês vão me desculpar, você sabe o apelido dele, né? Todo mundo sabe o apelido dele. E por que colocar o senhor Francisco Neto para ser um observador de VAR num jogo do Grêmio, o último jogo da primeira fase, que pode estabelecer quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro e quarto? Desnecessário. É quase um deboche com o Grêmio, com o torcedor do Grêmio, isso. Ainda sobre essa questão, né, de trazer um árbitro de fora, esse movimento ele pode ser feito de forma oficial por vocês? Vai realmente chegar na federação ou vai ficar mais uma questão aqui agora, um pedido, uma fala? Qual que vai ser a ideia? E aí, para completar, esse medo, esse receio das partidas já é contra o Juventude na próxima semana ou só num possível clássico Grenal? Sem dúvida, sem dúvida. É agora, é ontem. Tá? Porque qualquer ponto que tu possa perder nessa etapa pode significar jogar a segunda partida fora de casa. Você sabe que a gente ainda pode reverter isso com a pontuação da semifinal. Então, cara, nós estamos em plena luta e temos que nos certificar que haverá justiça. De novo, eu não quero nenhuma vantagem para o Grêmio. Nenhuma, 0. Agora, não quero vantagem para o meu adversário, para os meus adversários. Né? Agora, Guto, você falou que achou que não teria que falar, né, como vinha acontecendo do outro lado. Mas o que foi feito nesses últimos dias, então, que o Grêmio tentou mudar? Que vinha o microfone numa hora dessa. Lamentavelmente, tá? Eu tô quase envergonhado de fazer isso em 2025, tá? Não era para nenhum dirigente, nenhum jogador, nenhum membro de comissão ficar falando de arbitragem, mas a gente é obrigado porque a gente sabe o que está acontecendo. Obrigado, Guto. Obrigado, pessoal. É isso, Guto. Tá certo, porque o D'Alessandro berrou lá. O seu D'Alessandro berrou lá. E nós temos que berrar aqui, senão a gente vai ficar acontecendo o que aconteceu hoje. Uma expulsão que o jogador do Grêmio sofre a falta e é expulso. Eu nunca vi disso. Um jogador sofrer a falta e ser expulso. E aquele pênalti Mandrake no Valência, o Baldasso ficou enchendo a... Baldasso e seu D'Alessandro ficaram enchendo aqui, ó. Porque o Inter tá sendo prejudicado, porque o Grenal não foi pênalti. Mas que não foi pênalti? O Wanderson deu a bola com a mão. Desculpa, eu tô irritado. Não vão tomar o campeonato na mão grande. Essa que é a verdade. Já dizia o Antônio Brum. É isso mesmo. Mago Brum tava certo. Deixa o teu like e te inscreve.